Eu quero convidar aqui dois casais para a gente conversar um pouquinho hoje. Vai ser uma conversa muito oportuna para todos nós, para jovens, para adolescentes, para casais, para famílias, para todas as faixas etárias e idades. Eu quero convidar aqui o Reinaldo e a Danusa. Eles são líderes de célula, da célula do Garcia. Vamos recebê-los com um forte aplauso, por favor. E eu quero convidar também o Jorge dos Anjos e a Fabiana Leal, são líderes de célula também, da célula, uma das células da Pituba. Nós temos mais de uma célula em alguns bairros, e na Pituba temos mais de um bairro, mais de uma célula. Gente, nesse bate-papo inicial, eu quero dizer para vocês que a pandemia trouxe para a gente algumas coisas ruins. E uma coisa ruim que a pandemia trouxe para nós e que a gente precisa adotar um novo hábito, é o hábito do culto dominical, né? Tem melhorado e vai melhorar mais. Mas a pandemia trouxe muita comodidade para muita gente, né? Ficamos 2 anos e meio mais sem congregar, sem participar presencialmente do culto domingo, nos acostumamos com o online, depois nos desacostumamos, nos desapegamos do online, e aí adquiriu aquele hábito de ficar em casa. A gente precisa vencer isso juntos, amém, gente? Amém, igreja? Então é hoje uma orientação do coração do seu pastor, a você já ir se desvencilhando desse hábito de ficar em casa, domingo. Gente, o primeiro dia da semana é para a gente estar juntos como igreja, como família de Deus, e eu acredito que vai melhorar mais. Eu tive um irmão no Rio de Janeiro, ele disse para mim, Jorge, pastor Cleito até o conheceu, ele era um líder na igreja, mas de repente ele precisou ficar em casa 4 domingos, ele precisou por necessidade ficar em casa 4 domingos, depois chegou o 5º domingo, ele quis ficar em casa, chegou o 6º domingo, ele quis ficar em casa, ficou o 7º, ficou o 8º, 2 meses, sabe o que ele disse a mim? Eu não esqueço disso, se marcou. Ele chegou num culto e disse, pastor, a partir de hoje eu estou presente aqui, porque eu acabei me adaptando ao hábito de ficar em casa. Vira hábito, aquilo que você faz repetidas vezes se torna um hábito. Então a gente precisa agora se reprogramar, se reposicionar. Domingo todos na celebração, toda a família 2 reunida com alegria, amém, gente? E daqui a pouco, quem sabe, a gente vai ter um segundo horário, uma outra opção de culto, de louvor e adoração ao nosso Pai. Alan está aqui, vem cá, Alan, por favor, você vai ministrando aqui para a gente também. Quero convidar o Alan para ministrar com a gente nesse momento também. A gente hoje quer conversar um pouquinho. Dia 9 de novembro, é o Dia Mundial de Adoção. Dia Mundial de Adoção. E a adoção tem sido assim um assunto crescente, né? A gente percebe isso, um assunto crescente, que tem tomado proporções maiores, mais visibilidade, né? Eu percebo isso, mais visibilidade, e é um assunto também muito pertinente para a igreja. E por que eu acho que esse assunto é pertinente para a igreja? Durante essa semana eu estava pensando nesse momento nosso aqui, nessa sala de bate-papo, eu estava me lembrando daquela palavra do Evangelho de João, ou melhor, das cartas apostólicas. A palavra diz que Ele nos adotou, Deus nos adotou como filhos e filhas. Nós não éramos, hoje somos, amém? Não éramos, hoje somos, porque Ele, Deus o Pai, nos adotou. Deus é Pai de muitos filhos, e que Ele adotou por meio de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho. Que coisa linda, né, gente? Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós somos filhos, filhas de um mesmo Pai, por causa de Jesus. E eu convidei esse casal
e a gente alinhou alguns tópicos para hoje, porque são 2 casais que estão em processo de adoção. Jorge e Fabiana, um processo final de adoção, estão aí com o coração explodindo. A nossa família espiritual vai crescer, vai chegar uma criança nova para a nossa família espiritual, fruto de adoção. E Reinaldo e Danusa estão no mesmo processo, mas ainda não estão quase concretizando, mas vai chegar gente nova. Amém? Que coisa boa. E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso hoje, como igreja família, sobre adoção. Eu quero dar boas-vindas a esses 2 casais para esse bate-papo nosso aqui. Eu quero, Reinaldo, assim, começar com você, para que você fale um pouquinho como a gente pode se envolver com adoção, apadrinhamento, família acolhedora e adoção legal. Compartilha isso com a gente, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pastor. Assim, para a gente é um privilégio estar aqui hoje, tocando nesse assunto, né? Então, quero agradecer essa oportunidade ao senhor, à igreja, de nos colocar aqui para falar desse tema tão importante, que é a adoção. Então, falando sobre a pergunta que o senhor trouxe, esse processo de envolvimento, né, da igreja com a adoção pode se dar de algumas formas, tá? Aí o pastor falou apadrinhamento, família acolhedora e adoção legal. O apadrinhamento, a gente tem 3 formas de ser desenvolvido, né? O apadrinhamento, ele pode ser afetivo, provedor ou através de serviços. Pensando no apadrinhamento afetivo, é aquela família, aquela pessoa que tem o desejo de pegar uma criança e tá de tempo em tempo levando para casa, faz uma visita. Ela pode ligar, ver como é que a criança está. Ela pode trazer no final de semana, tudo isso com permissão do juiz, tá bom? Então, é um envolvimento afetivo com aquela criança, de modo que ela tenha um convívio com a família, que ela tenha um contato com essa família, que ela tenha um convívio social. O segundo meio, a segunda forma, é o apadrinhamento provedor. O apadrinhamento provedor, ele, como o nome já diz, ele vai prover a criança em suas necessidades, de maneira financeira, né? Então, aquela família, aquela pessoa... E nesse aspecto provedor, não há necessidade desse relacionamento de levar a casa, não há esse critério. Alguém pode apadrinhar somente nessa visão de provisão, de ajudar, certo? Ótimo. Sim, com certeza. Aí, uma ressalva que eu não fiz no afetivo é que para participar do apadrinhamento afetivo, a pessoa não pode estar cadastrada no Sistema Nacional de Adoção, que é o SNA. Então, ela não pode estar ali sendo uma pretendente à adoção. É uma ação que ela é pontual e temporária, tá? Essa questão do afetivo. Então, o provedor, como o pastor colocou, ele não precisa ter esse vínculo, né? Ele vai estar pagando alguma coisa, de repente, um material escolar para a criança, um aparelho auditivo, alguma demanda que a criança tenha, a instituição sinaliza e a pessoa vai prover, tá? A outra forma, ainda de apadrinhamento, é a afetiva, onde a pessoa vai prestar um serviço na instituição para aquela criança. Aí pode ser, de repente, alguém que é psicólogo, vai na instituição e faz um atendimento psicológico para aquelas crianças, que estão ali acolhidas. As crianças em situação de instituição, elas têm uma defasagem escolar. Então, quem é professor pode estar indo fazer um reforço para estar ajudando essa criança, tá? Esses são... Ô Reinaldo, quantas possibilidades lindas da igreja de servir, né? Eu conheci uma ONG aqui em Salvador, num bairro bem distante, não me lembro com precisão, Novo Marotinho, é um bairro ali nas proximidades de São Rafael, e é uma ONG, é um projeto que cuida só de crianças especiais, autistas, e eu ouvi alguns relatos. Naquele dia eu fiquei meio impressionado, porque às vezes a gente não tem acesso a essas informações.
Mas sabe, quando você ouve alguém dizer que os pais trouxeram e que trocaram o número de telefone e que nunca mais, tem 10 anos, que não se consegue mais falar com pai, com mãe, com ninguém, eles foram e deixaram por lá. Eu fiquei pensando, eu confesso para você que naquele dia que eu ouvi isso, me angustiou. Isso me angustiou. E eu fico percebendo na sua fala hoje, nessa sua exposição, quantas oportunidades a gente tem para servir alguém e tornar o mundo melhor, tornar a cidade melhor, o país melhor. A igreja é a esperança do mundo, meu Deus. Amém? Toca o barco aí. Essa fala do Senhor é bem propícia. A gente, como igreja, a gente pode estar se envolvendo, participando e realmente fazendo a diferença. Acho que é se despertar para ver as formas que tem de se envolver com a adoção e participar disso. Então, em termos de apadrinhamento, tem essas 3 formas, né? As 2 últimas, que é serviço, e a provedora, não depende de vínculo com a criança. A primeira, você vai ter um vínculo que ela vai para a sua casa. O outro ponto que o pastor colocou é a família acolhedora. Família acolhedora é aquela que ela faz um cadastro junto à vara da infância, e aquela criança, ao invés de ficar na instituição, vai morar na casa dessa família por um período determinado pela justiça. Não é ad eterno, não. Eles estabelecem um período para que esse vínculo não seja limita o tempo, para evitar uma vinculação maior, porque é provisório, é um lar provisório. Só que em família, com referências, com convivência, com uma experiência mais personalizada para aquela criança, que é a família acolhedora. Também para a família acolhedora, a pessoa não pode estar vinculada ao SNA. Essa sigla vocês vão ouvir algumas vezes, tá? SNA, que é Sistema Nacional de Adoção. Então, não pode estar vinculada, porque senão estaria havendo ali um conflito de interesse. Ela estaria ali, estaria desejando aquela criança e não pode, porque iria furar uma fila que existe. E a última forma é a adoção legal, né, que segue todos os critérios e pré-requisitos. Aproveite aí, dá um toquezinho aí sobre adoção legal versus adoção à brasileira. Pronto, vamos pensar um pouquinho na adoção legal e adoção à brasileira, né? O termo adoção à brasileira já sugere para a gente que é parte do jeitinho brasileiro, né? Então, já vou deixar claro que é uma prática criminosa, tá bom? Que fique bem claro. A adoção à brasileira é uma prática criminosa, porém, comum ainda no Brasil. E se dá da seguinte forma: às vezes uma família, geralmente no interior, ela não quer ficar com a criança porque não tem condições, então ela procura alguém conhecido ou alguém indica para alguém, aquela coisa, né? Aí é feita uma entrega daquela criança para uma família ou para uma pessoa, e aquela pessoa vai e registra aquela criança como se fosse filha dela, tá? A ilegalidade habita nesse ponto, porque não pode ser feito dessa forma. E aí, o que acontece? Nesse processo, ela incorre em um crime previsto no artigo 242 do Código Penal, com pena que pode chegar de 2 a 6 anos, certo? Esse não é o caminho para fazer. E pior, se a pessoa que pegou a criança, né, e colocou como filho, se ela pagar algum benefício, der algum valor para aquela mãe, o crime dela aumenta, porque a partir de agora já passa a ser visto como um crime de tráfico humano, sendo penalizado com pena de 4 a 8 anos. Então, essa adoção brasileira ela não é recomendada, tá? Já a adoção legal, que é o processo que Jorge e Fabiana estão, que eu e Danus estamos, ela segue algumas etapas que são critérios para que a gente consiga avançar nesse processo até chegar na criança. Então, a primeira etapa é o preenchimento de um pré-cadastro no SNA. Então, você vai preencher o pré-cadastro, tudo direitinho, e lá eles vão gerar uma lista de documentos para que você possa estar entregando, que já é a segunda etapa, que é juntar os documentos e entregar esses documentos, anexando ao seu processo, que é um processo judicial, para que assim siga o trâmite. Uma preocupação que o pessoal tem quando pega esses documentos, geralmente, é em relação à questão do atestado médico, né? Quem fornece atestado médico? Lá diz que é qualquer médico, não tem que ser um psiquiatra, tá bom? Não precisam ficar com medo não de passar pelo psiquiatra.
podem ir para qualquer médico que ele atesta lá para os devidos fins e libera para adoção. O terceiro ponto, depois de feito tudo isso, o juiz avalia e, liberando, vai para a entrevista com a psicóloga e com assistente social, que vai avaliar a condição emocional e também a questão social daquela pessoa ou família que está pretendendo adotar, certo? E, feito isso, tem um curso também que é importante para quem está postulando adotar, que é para preparar essa pessoa em termos de conhecimento e informação sobre o que é a adoção. Um detalhe, tem que ser maior de 18 anos, tá bom? E tem que ter uma idade de diferença de 16 anos entre o adotante e a criança a ser adotada, tá bom? 16 anos de diferença. Então, cumpridas as etapas e sendo deferido o processo, aí sim, o nome da pessoa vai passar a constar no Sistema Nacional de Adoção, que é o SNA, e aí vai seguir uma fila, tá? Só mais um detalhe, pastor. Essas etapas, elas são para qualificar a pessoa minimamente para poder estar adotando uma criança. Não é burocracia pura, é algo necessário e é bem rapidinho para quem segue tudo e faz tudo certinho. Uma sugestão que eu dou para quem se interessar nesse primeiro momento é fazer parte de grupos do WhatsApp chamados de GA, que é Grupo de Apoio à Adoção, ou também do WhatsApp também e seguir no Instagram, né, pessoas que falam sobre adoção, pessoas sérias que falam sobre adoção, para buscar mais informações. Nós fazemos parte do grupo GA Fale por Mim e também conhecemos a Nascor, que Fabiana e Jorge fazem parte também. São grupos sérios no WhatsApp que tratam sobre o tema. Eu vou deixar aqui já, de antemão, o contato de Danusa, o Instagram dela. Se vocês quiserem mais informação sobre os grupos, como entrar no grupo, o Instagram eu não tenho, porque eu vou dar o dela, tá bom? O dela é @NutriDanusaCordeiro, certo? @NutriDanusaCordeiro. Aí é só acessar o Instagram dela e pedir mais informações que ela pode passar, ou pelo meu WhatsApp 99172 6588. E aí eu posso fornecer um pouquinho mais de informação sobre os grupos e detalhes de como fazer para ingressar nas questões, tá bom? O assunto é palpitante e pode acontecer de surgir alguma pergunta. Então aparece na tela para você um número de WhatsApp aí. Se você tiver alguma pergunta, mande para esse número agora, por favor. Eu não prometo que a gente vai responder a todas, mas se a gente não conseguir, porque o nosso tempo tem limite, o nosso mapa de celebração prevê assim, mas depois do culto, a gente pode ter um encontro especial com essas pessoas. Fabiana, você pode dar um bom dia para a igreja e fale para a gente sobre a entrega voluntária, o que é e como funciona. Bom dia a todos. Eu quero fazer só acrescentar duas coisas em relação à fala do Reinaldo. O apadrinhamento pode ser feito também, o provedor ou de serviço por pessoa jurídica. Então, isso não fica restrito apenas, né, à pessoa física. Então, quem é pessoa jurídica ou trabalha numa empresa pode incentivar esse tipo de apadrinhamento. Em relação à adoção brasileira, outra coisa que é importante ressaltar é que tem sido cada vez mais recorrente os juízes mandarem a criança de volta para os abrigos, né? Com medidas de busca e apreensão, inclusive com uso de força policial. Então, assim, é um prejuízo emocional para quem a adota, burlando o sistema. É um prejuízo para a criança, porque ela se vincula emocionalmente àquela família, revitimaliza a criança e gera consequências, porque uma vez que a pessoa opte por esse tipo de adoção ilegal, ela ou não vai entrar no sistema nacional, ou se ela tiver, ela vai ser sumariamente retirada, né, sem possibilidade de vir adotar legalmente qualquer outra criança. Então, assim, cada vez é mais recorrente, exclui a possibilidade. Interessante, por conta do crime, exclui a possibilidade Justamente. de adoção. Que as pessoas tentam boicotar, quer seja alegando um vínculo afetivo inexistente, né, para justificar aquela adoção, ou chegando ao ponto de fraudar a certidão de nascido vivo, colocando o nome do pai, como se ele fosse o pai da criança, para depois ela entrar no processo de adoção como madrasta.
tentando burlar, né? Forjando, né? Uma identidade inexistente. Sim, no tocante à entrega voluntária, foi uma inovação trazida ao Estatuto da Criança e do Adolescente, visando minimizar os abandonos, né? Diariamente a gente vê nos jornais crianças que são abandonadas em sacos de lixo, algumas em portas de residências, em banheiros de estação de metrô, de shopping, às vezes com cordão umbilical. E o que é a entrega voluntária? É a possibilidade daquela mãe que não tem condições, né, de criar aquela criança, mas que leva a gestação a termo, de sinalizar para a justiça que quer entregar aquela criança para ser inserida no Sistema Nacional de Adoção. Hoje a gente tem uma fila de espera que pode chegar a 10 anos, a depender do perfil da criança. Se for um bebê, tem pessoas que esperam 10 anos por... Essa fila de durabilidade de 10 anos, ela é padrão no Brasil ou é uma variável do estado, da comarca? Tem comarcas, depende da comarca. Tem comarcas que o incentivo à entrega voluntária é mais forte e a fila anda em 6 meses. A gente tem comarcas em São Paulo, que a gente soube, que com 6 meses a pessoa adota o bebê. O nosso estado, Bahia, tem informação? A espera na Bahia por um bebê é em média de 8 anos. 8 anos. Se for um bebê de até 2 anos. A número 1 da Bahia foi chamada agora após 7 anos, para uma menina de 2 anos. Então, é uma espera longa. Com a entrega voluntária, quais são as vantagens? A mãe não responde pelo crime de abandono de incapaz. A criança sequer fica institucionalizada, porque ela já é entregue ao primeiro da fila, né, com aquele perfil. E agiliza a fila, né? Pessoas que já estão preparadas, esperando. E a gente com um enxoval montado, com toda a estrutura para aquela criança. E é um incentivo também em relação à questão de aborto, né? É muito recorrente, crianças que nascem com sequelas que são para sempre por tentativas de aborto. Então, uma vez que a mãe sabe que existe a possibilidade dela legalmente entregar o filho sob sigilo, sem consequências, né? Como o abandono, que não é abandono, é permitido por lei. Então, assim, o que a gente procura, o Ministério Público da Bahia está numa campanha em relação a isso, é que nas próprias maternidades as equipes estejam preparadas para acolher essas mulheres, né, que não têm condições de criar seus filhos e que a entrega é um gesto de amor, porque ela está dando a oportunidade ao filho de ter uma história diferente. Vamos aproveitar o gancho. Para vocês 4, adoção é generosidade ou amor? Amor. Amor? Adoção é parentalidade, é ser família. Não é ato de caridade, não é generosidade, é amor e é filho. Muito interessante essa colocação. A gente fala que a criança foi adotada. Foi adotada. Ela não é adotada para sempre, né? É quando a gente tem um filho biológico, a gente precisa adotar aquele filho. Porque se a gente não adota, a gente não vai tratar ele como filho. Então, uma vez que a criança seja adotada, ela é filho para sempre e passa a condição, perde a condição, né, de adotado. Deus e não que tem é amor, Deus que é amor, a Bíblia diz Deus é amor, define assim, Deus que é amor, por causa do amor nos adotou. Amém, gente? E aí, pastor, aleluia, igreja. Hã? Tem um detalhe aí, que assim, a adoção, ela é uma via de mão dupla. A gente adota a criança e a criança adota a gente. Sim, né? uma Tem via de essa mão troca dupla. Também, né? Uma via de mão uma dupla. via de mão dupla. Muito bem. Não só a criança, mas também o adolescente, né? Que a gente tem a possibilidade da adoção tardia, porque hoje a gente tem uma fila que não bate. A fila é muito grande porque as pessoas optam por perfil de recém-nascidos, de bebês. De menores, a crianças menores. E a gente tem busca ativa justamente para adolescentes, para grupos de irmãos, para crianças que têm algumas questões de saúde. E a busca ativa visa encontrar famílias para esse perfil de... Isso é uma estatística em todo o Brasil? Sim, todo o Brasil. Uhum.
Sim. Muito bem. Ô Danusa, depois do seu bom dia para a igreja aí, fale para a gente, por favor, os maiores medos. Isso é interessante, né? Pertinente. Os maiores medos e também os maiores mitos para a adoção. Bom dia, igreja. É com muita alegria que estamos aqui conversando sobre esse tema tão importante. E quando se pensa em medo, nossa, eu acho que eu era a rainha dos medos, né? E existem muitos medos envolvendo a adoção, alguns deles referentes a experiências negativas que aquela pessoa teve de forma direta ou indireta, ou por situações que a própria sociedade vai repassando e reforça alguns preconceitos. E são tantos medos que, quando eu fui pensar, o tempo não é suficiente para falar de todos os medos. Então, eu destaquei 3 que eu acredito serem muito comuns. E depois vou trazer uma estratégia para qualquer pessoa, em qualquer que seja o seu medo, enfrentar. Então, 3 medos. O primeiro medo é o medo da influência genética e os impactos que essa influência teria na criança. Mas vamos pensar um pouco. De verdade, alguém sabe qual vai ser a influência genética de um filho biológico? A gente não sabe. No máximo, a gente sabe as doenças que um tem e o outro tem, mas a gente não sabe quais são as influências genéticas que vai ter em um filho por via biológica. Danusa, você me permite enriquecer? Porque me surgiu aqui. A genética influencia no caráter para você? A genética não é o que vai prevalecer na vida de um indivíduo. O meio, a educação, o ambiente que ela vive, o estilo de vida, inclusive tem capacidade de modificar certas predisposições genéticas. E a ciência já mostra isso. Então, eu não acredito que a genética vai prevalecer diante do meio. Agora, claro, se geneticamente uma pessoa já nasce com uma determinada doença, ela pode manifestar, mas a vida, a maneira como ela vai ser criada, vai ter muito mais impacto do que as questões genéticas. E o medo. Será que aquela criança vai vir com isso ou aquilo? Em qualquer filho, seja que via for, esse medo existe. A gente não tem como ter controle sobre isso. Então, ninguém para de parir, né, usando esse termo, porque existe medo. Verdade. Do que vai vir. As pessoas não param. E por que param? Ou não seguem na adoção? Porque tem medo do que vai vir geneticamente. E, como o pastor perguntou, era a segunda questão que eu ia dizer, para desmistificar isso. O estilo de vida vai ter uma influência maior do que o impacto genético. A gente precisa acreditar nisso e pensar, eu sou essa pessoa que posso contribuir para um estilo de vida que vai ajudar aquele ser humaninho a se tornar alguém que eu desejo que ela seja, alguém que Deus deseja que ela seja. E aí, seguindo nos medos, o medo da família biológica. Ai, meu Deus, será que eu vou pegar aquela criança, vou começar a criar e ela vai gostar mais da outra família ou vai querer voltar? Gente, uma coisa muito importante, a filiação, ela só é efetiva se houver afeto. Seja como a própria família. Coloque isso no chat, por favor, aí, gente, e consegue na tela. Repita, por favor, essa frase. A filiação só é efetiva se for afetiva. Seja ela por via biológica ou adotiva. A gente só tem essa filiação se houver a via afetiva. Então, o medo, será que aquela criança ou adolescente vai querer retornar à família de origem? A gente precisa também entender uma coisa. Aquela pessoa vem com uma história. E por que precisamos desejar que ela apague, que ela anule aquela história de origem? Ela pode e deve amar de onde veio. E ela pode, sim, conseguir amar para onde foi. Precisamos respeitar a história de origem e contribuir para que ela tenha uma nova história a partir dali. Fazendo assim o medo de que a genética e tudo mais, ou vai voltar para a família. Se a adoção for legal, não tem que ter esse medo. Agora, se a adoção for ilegal, ou a brasileira, sim, aí existe o medo de voltar para a origem, mas não porque a criança necessariamente quer. É porque foi por uma via
ilegal. E aí a justiça vai entrar na questão e esse medo prevalece. Danusa, o nosso tempo tá indo. É. Esse relógio, ninguém consegue segurá-lo. Ninguém consegue adotá-lo afetivamente. Ele vai indo, né? Então, dá um fechamento aí para a gente ouvir o Jorge também, daqui a pouquinho, por favor. Então, o terceiro medo é o medo do preconceito social. E ele existe, não é mito. Mas, o meu exemplo é que quando eu estava com dúvida, muitas pessoas contribuíam para esse medo e fortalecer o preconceito. Acontece que quando minha mente mudou e eu fiquei preparada com informação, eu procurei primeiro identificar quais eram os meus medos, depois eu busquei informação séria. E ao procurar essas informações sérias, os medos foram sendo quebrados e eu pude avaliar minhas verdadeiras intenções e assim procurar estar me preparando para isso. Então, com identificação dos medos, informação e preparo, os medos, sejam eles de origem que for, são capazes de ser superados e podemos também ter condições de enfrentar os preconceitos que existem sim, mas com a nossa postura diferente faz toda a diferença. Que joia, gente. Que palavra maravilhosa, Danusa. Que palavra preciosa. Eu acho que o melhor não, se alinhou bem a você, né? Porque você é estudante de teologia, concluiu recentemente o curso, está estudando mais, ainda ontem a gente conversava sobre isso. Então, depois do seu bom dia, fale pra gente, adoção à luz da Bíblia. Encaixou, né? Você acha que encaixou? Encaixou, com certeza. Graça e paz, igreja. A adoção, né, por Deus, na realidade, ela segue uma premissa básica que está centrada na conversão. O que é isso? É quando o pecador ele se convence do pecado, ele aceita a Jesus como seu único e exclusivo Salvador. E nesse momento, então, a adoção por Deus. Mas por que é necessário essa adoção? A gente tem que retornar um pouquinho, de forma bem resumida, lá no paraíso, quando o nosso primeiro casal humano, eles desobedeceram a Deus, então perderam aquela comunhão que tinha entre Deus e o homem. E isso se formou um hiato muito grande. E nesse abismo, Deus então providenciou no seu imensurável amor, né, como diz João 3,16, e Ele trouxe Cristo para que resgatasse aquele abismo que existia entre Deus e o homem. E nesse momento, então, houve uma grande oportunidade para todos nós termos a paternidade de novo de Deus. E tem um texto na Bíblia que corrobora muito com o que vocês falaram aqui, que é o de Gálatas, capítulo 4, versículos de 4 a 6, que ele diz o seguinte, quando Paulo ele fala: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha que coisa maravilhosa, para que recebêssemos a adoção de filho. Aí o texto prossegue e agora você vai ver algo muito bonito aqui, que ele fala assim: e porque vocês são filhos, agora não somos mais adotados. Olha como a Bíblia diz: e porque vocês são filhos, agora somos filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, aquele escravo que existiu, né, quando perdemos a comunhão com Deus. Agora Jesus nos resgatou, e dessa forma Deus nos adotou, e hoje somos filhos de Deus, corroborando exatamente com o que vocês falaram, né? O que era antes e depois. Então, responde também a pergunta: por que adotar? Porque Deus nos adotou primeiro, né? Então, se Deus nos adotou, nós vamos transformar vidas de outras pessoas, porque o amor de Deus é muito grande, e quando fazemos isso, nós vemos aquela coisa que é a essência do Senhor em nós, e Deus nos fez amor. Se é amor, então vamos reverberar esse amor para todas as pessoas, exatamente para as crianças, que foi colocado aqui como a experiência do pastor, né, que vimos, que ele teve a oportunidade de falar, né, naquela ONG. Então imagine quando alguém chega e deixa uma criança: olha, toma aqui,
Tem esse telefone aqui, que na realidade não era o telefone da pessoa, e eu volto depois para pegar. E nunca mais a pessoa aparece. Nunca mais volta. E cadê o amor? Então cabe a nós, como os filhos verdadeiros de Deus que somos agora, através da conversão, através exatamente do amor que Deus está nos dando e a oportunidade da salvação Amém. em Jesus, fazermos o mesmo para aqueles Amém. que estão precisando de nós. Amém. E são muito, viu, irmãos? São muito, é porque nós, infelizmente, não temos informações. Exatamente. Pra A gente que não tem ideia. A gente poder ter ideia, né? A ideia de quantas crianças estão ali esperando por alguém. Porque se vocês ouvissem assim, por detalhe, pouquinho só, de um depoimento de uma criança que foi adotada, que morou em um abrigo, o coração de vocês com certeza mudaria. Eu estava ouvindo essa semana, agora eu não armazenei essa informação, mas eu ouvi e foi alarmante a quantidade de crianças nascidas em 2022 no Brasil que não tem nome do pai na certidão de nascimento. Isso tem uma implicação espiritual muito grande no nosso país. São crianças sem paternidade. São crianças que ficarão deficitárias no entender a paternidade divina. A adoção vai resolvendo isso também. Meu Deus, isso é um assunto para lá de metro, hein, gente? Ô, gente, tem pergunta aí? Quem está dando um suporte na pergunta? Eu preciso arrematar o final aqui. Não tem. Ótimo, obrigado. Sugestão, pode falar. Eu queria lembrar o telefone, tá bom? Meu telefone 9172-6588, tá bom? Se alguém quiser tirar alguma dúvida. Coloque na tela, por favor. Obrigado. 9172-6588. O Instagram de Danusa, que é @NutriDanusaCordeiro. E a sugestão que eu vou deixar é um documentário chamado Nas Margens, tá? Vocês podem colocar no Google, Nas Margens, documentário. Escreve assim no Google, a primeira opção que aparece lá vai estar em inglês, mas quando você clica é em português. É um documentário de uma ONG, Lar Betânia, se eu não me engano, que é um lar que trabalha acolhendo crianças, que é um trabalho muito legal e que vai falar um pouco, né, desse trabalho que eles fazem e da importância da igreja para mudar essa realidade. Que bênção. Gente, eu estou percebendo algumas crianças do Projeto Viver aqui hoje. Eu quero convidar os casais, antes, porém, eu quero agradecer muito a vocês, a honra de conversarmos um pouquinho sobre esse assunto. Eu quero pedir mesmo a Deus que os abençoe. Quero parabenizar o Jorge e a Fabiana, que estão assim no processo final de adoção. A gente vai ter desdobramentos maravilhosos nos próximos dias. Quanto tempo levou esse processo de vocês para a adoção? Desde que demos entrada, quase 2 anos. Quase 2 anos. E agora a concretização desse processo de adoção. Que bom que a família de vocês vai crescer, consequentemente a família espiritual nossa vai crescer. Aleluia. Amém, gente? Cresce lá, cresce cá. Amém? Eu quero convidar então vocês a descermos aqui aos degraus. Eu quero convidar essas crianças que estão aqui. Traz aqui, por favor, essas crianças. Olha que coisa boa. E orando por essas crianças, eu quero orar por todas as crianças do nosso país. Convidar a igreja a ficar em pé, por favor. Os pais adotivos aqui, por favor, para ficar perto dessas crianças. Vem cá, meu amigo, fale o seu nome para a gente aqui. Fala, tão bom receber você aqui, né, Gustavo? Você não quer falar seu nome, não? Não quer, não? Fala seu nome. E você, seu nome? Hã? Maria Vitória, nome bonito. E o seu nome? Luana Gabriele. Hã? Evelyn. Maria Vitória. Que bom. E você não falou seu nome ainda, estou de olho em você, hein? Fala seu nome. Douglas, é isso? Saiu. Ô Douglas, vem cá, você tem o mesmo nome dele. Aqui, você tem um xará aqui, ó. Ele é seu xará aqui, ó. Fica perto dele aqui. Seu xará aqui. E esse de boné aqui? Esse de boné. Vem cá, traz isso pra cá. Esse boné aí. Hã? Henrique. Luan. Tem Luan aqui também hoje, não tem? Tem outro Luan aqui? Vem cá, Luan, por favor.
Vem cá, fica perto desse Luan aqui. Oh, bênção. Deus tem tudo na igreja, gente. Amém? Até os xarás Deus tem na igreja. Que bênção, coisa gostosa, né? Aleluia, aleluia. Você pode dar um glória a Deus, gente? Que manhã maravilhosa. Eu quero parabenizar o Projeto Viver, né? E esse aqui, qual é o nome? Benjamin. Vem cá, por favor. O nome bíblico também especial. E o seu nome, mãe? Lorena. Que bom. Vou convidar uma mãe para vir aqui ficar perto da Lorena aqui. Uma mãe da igreja. Vem cá. Uma mãe, ótimo. Michelene. Vem cá. Vamos orar. E orando por essas crianças, a gente está orando por todas as crianças do Brasil. Crianças que precisam de um pai, de uma mãe, crianças que precisam de comida, crianças que precisam de educação, crianças que precisam de amor, crianças que precisam de acolhimento. Sabe, eu quando ando aqui na cidade, eu vejo crianças nas sinaleiras, isso mexe comigo. Crianças tão pequenas nas sinaleiras. E eu vejo, tem um bairro aqui em Salvador, e eu contei alguns dias atrás, 15 pessoas. E são todos da mesma família, porque são todos idênticos. Inclusive que tem a senhora, que é a matriarca, ela já é bem idosa, seus quase 70, e filhos e mães novinhas. E eu sabe, aquele ambiente crescendo. Vamos orar, pedir a Deus mesmo. Levante a sua mão para o céu agora, enquanto a banda está chegando aqui para ministrar. Alguns da banda estão aqui, fiquem aqui. Vamos orar. Pai, orando por cada criança agora do Projeto Viver, nós levantamos as nossas mãos e oramos por cada criança do nosso Brasil. Oramos por cada criança do Projeto Recriar, através da Eliette Moraes e da equipe dela. Eu tenho pedido tanto ao Senhor que abençoe mais os projetos que atuam em nossa cidade, e entre eles está o Projeto Recriar. Senhor, eu oro para que a Igreja de Jesus se levante mais e mais na terra e no Brasil, para cumprir a missão também entre as crianças. Aleluia, resgatando crianças. Fale comigo, resgatando crianças, resgatando por meio da evangelização, resgatando por meio da adoção, resgatando por meio do ensino, do apadrinhamento, resgatando por meio do serviço, resgatando por meio de tantos instrumentos que nós temos disponíveis. Pai, abençoe as crianças do nosso Brasil. Eu oro em nome de Jesus com a igreja presencial e online agora de manhã. Nós clamamos ao Senhor, levantamos as nossas mãos e pedimos: abençoe cada criança do Projeto Viver. Um projeto tão bonito que atua, o programa Viver, que atua de forma tão efetiva, de forma educacional, de forma a resgatar, de forma a ressignificar. Aleluia! Abençoe mais a família 2 de julho, para que sejamos um instrumento para essa cidade, para o nosso estado e para o Brasil. Levantamos as nossas mãos e oro pelas crianças que estão no culto infantil agora. Cada voluntário, cada ministro voluntário, que cada um atue com amor, com desprendimento, com generosidade do coração, e que hoje mesmo, crianças sejam resgatadas por meio da atuação da igreja. Obrigado pela vida de Reinaldo e da Nusa. Obrigado pelas vidas também da Fabiana e do Jorge. Que processo bonito de adoção. Que eles tenham experiências maravilhosas a compartilhar com outras famílias da nossa igreja. No nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir forte essas crianças, esses casais. Deus abençoe vocês. Pode sentar. Deus abençoe Jorge, Deus abençoe Fabiana, Deus abençoe Danusa, Deus abençoe você, Reinaldo.